Instagram, como vamos? Bora trabalhar, convidando todo mundo para dizer que a gente já está a bordo. Começando aqui também no LinkedIn. Vamos trabalhando, meu povo. Boa noite, senhores e senhoras e senhores do LinkedIn. Prazer imenso recebê-los aqui no meu modesto e novo espaço. Boa noite, querida audiência fiel e constante aqui do Instagram. Alegria imensa receber vocês. Eu sou a Lucimar Delaroli, sou coach, psicóloga, mentora, desenvolvedora, palestrante, professora, mulher 50 a mais, carioca, feliz. E estamos aqui na nossa jornada de conhecimento, informação, partilha, compartilhamento, para falar com vocês sobre saúde mental no trabalho. Nesse mês do Setembro Amarelo, instituído pela Organização Mundial de Saúde para prevenção e combate ao suicídio, esse mal que já leva uma em cada 100 mortes no mundo, do qual 97% trata-se de transtorno mental como depressão, e que bateu de frente com um país que é considerado o mais ansioso do mundo e o segundo com maior caso de depressão. Não à toa, nem de brincadeira, 33 milhões de brasileiros já estão sendo afetados pela a síndrome da exaustão, que tem um termo em inglês chamado burnout, que já é motivo de afastamento e de preocupação. A Organização Mundial de Saúde, deixa eu colar aqui no meu material, a Organização Mundial de Saúde já considerou como uma síndrome crônica relacionada ao trabalho, que afeta a improdutividade na ordem de 63 bilhões de dólares anuais no mundo. O Brasil é o segundo país. Esses dados são do OMS, da International Stress Management Association, a ISMA, e também da Associação Internacional de Gestão do Estresse. Eu também peguei uns dados aqui que mais de 75 mil, se não me engano, afastamentos pela Previdência Social no Brasil tem a ver com casos de depressão. O burnout, essa situação, o burnout é como se fosse uma queima, né, um cansaço, um desânimo. Ele também é o pé na porta da depressão. Muitos burnouts desembocam em depressão. Então você aí conta para mim, tá se sentindo exausto, tá se sentindo muito tensionado emocionalmente, tá se sentindo isolado, tem uma insatisfação crônica, nada do que você faz está bom, as coisas não estão te animando muito, você tá pela hora dos bacová, então alerta, você pode estar dentro dessa estatística de burnout. Para conversar com a gente hoje, eu convidei um psicólogo especialista que atua na área da medicina do trabalho, Shurato Maciel, está chegando por aí e ele vai contar da experiência dele clínica. Ele tem uma clínica que faz esse tipo de atendimento preventivo, tratativo, dentro das organizações. Shurato tem uma história muito interessante, porque ele trabalhava como gestor de pessoas dentro do RH, dentro de empresa, e de tanto fazer acolhimento de gente com sintomas, ele resolveu empreender e foi para o outro lado da situação e agora é fornecedor. Então, muito obrigado, boa noite vocês que estão por aqui. Célia, alegria estar te recebendo, a Vivian, a Thalita já apareceu por aqui, a Ana Marques, a Rosângela, a Pamela, o André, boa noite. Deixa eu ver mais, o Freitas Fir, Thalitinha, como sempre, por aqui.
o Instagram, Rosana, o Instagram tem agora um jeitinho diferente, ele passa muito rápido, ele não é para os cringe. E o André Churato apareceu por aqui no LinkedIn, mas a gente vai deixar ele de castigo porque ele tem que pedir para participar aqui. Deixa eu ver se ele já está por aqui no nosso. Ronaldo, tudo bem? Ele já está aqui no Instagram. Pera aí. Ô Churato, você me ouve? Faz assim com o dedinho para eu ver, que ele está na sala escondido aqui. Churato, você me ouve? Boa noite. Já botei você a bordo aqui no LinkedIn. Churato, você pediu para participar aqui no Instagram? Já entrou? Churato estava atendendo, tá lá, cuidando dos burnoutados. Quando a pessoa tá burnoutada, a gente fala que ela tá com o quê? Com exaustão? Antigamente falava que era estafa, né? Agora, olha, no Instagram, Espaço Consciência Laboral. Segue aí, entra aí. Tá chegando aí, rufem os tambores. Isso você faz sua cara aí de felicidade. Churato chegou no Instagram. Tudo Boa bem? noite, tudo Boa. jóia, graças a Deus. Desculpa o atraso. Acabei de encerrar uns atendimentos aqui, mas seguimos aqui para trazer informação. Ninguém notou que eu estava aqui fazendo o enxuga-gelo. Gente, conta para mim se tá com eco, se não tá com eco. Alegria te receber. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Eu quero contar para vocês que na síndrome de burnout, assim como na saúde mental, muito importante a gente cuidar dos líderes. Se você precisar de ajuda com isso, esse é nosso trabalho. Conta com a gente. Palestras também sobre saúde mental, felicidade. Tamo juntos. Se você precisar também capacitar o seu RH, tamo junto. E aí, lembrando para vocês que aí a gente já tem a terceira leva do nosso livro Bora Mudar os Mundos, que traz a nossa experiência de 30 anos como mentor de consultor interno de RH ou business partner. Propagandinha feita, amigo. Alegria recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. E a gente começando perguntando para você, quem é você na fila do pão, Churato? Conta para nós sua trajetória, tua formação. Passa na cara aí esse currículo maravilhoso que você tem. Então tá já, pessoal. Lucimar, primeiramente, obrigado pela oportunidade de contribuição. Para quem não me conhece, meu nome é Churato Maciel. Sou especialista em psicologia do trabalho. E meu foco é atuar na saúde mental e os transtornos ligados ao trabalho. Então, atuo aqui em Resende, no Espaço Consciência Laboral, onde é a nossa clínica. E além da atrativa, né, da saúde mental no ambiente de trabalho, a gente tem outros profissionais também que atuam tanto em psicologia infantil, adulto. E hoje também a gente tem uma equipe que trata também de criança, né, com transtornos globais do desenvolvimento, onde também está em alta também essa questão da psicologia infantil. Então eu tenho A gente 9 já anos. vê, né? Desculpa, Churato, a gente já vê sintomas depressivos ou até, eu não sei se burnout em crianças, né? O número cresceu absurdamente, né? Sim, além do TDAH, né, que já começou a ser observado mais em alta, as crianças também é mais a depressão, porque o burnout, na verdade, ele é característico, ligado ao trabalho. Então, é o esgotamento ligado ao trabalho. Existe criança também com essa questão do esgotamento, mas já mais questões comportamentais, ligadas à família e o ambiente. Tá. Você já tem 9 anos em clínica, né? Não, em RH. Na verdade, eu comecei, quando eu formei em 2012 em psicologia, fui para a organizacional, que me interessava. Então, fiquei 9 anos trabalhando com gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. Só que a psicologia em mim era gritante, né? Então, você conseguia ver dentro do ambiente corporativo as pessoas mal com elas mesmas, adoecendo no contexto ligado à saúde delas. Então, era impossível não observar, ou muitas vezes não intervir. Isso me chamou a atenção. Então, nesse período de 9 anos, tendo essa experiência de olhar na organizacional, comecei a olhar para o lado da psicologia do trabalho, da saúde. E comecei a investigar um pouco mais, saber como que isso era carente, né, no mercado, como é carente esse cuidado. Fora que eu, nesse processo também de observação, eu me vi com a síndrome de burnout também. Então, eu pude sentir na pele o que era isso, como que isso faz mal
no contexto da vida da pessoa, tanto profissional, É. afetivo e financeiro também. Então, essa Nossa. experiência ruim que eu tive Que você me teve. fez isso, me fez abrir o olho, tipo, eu preciso me dedicar a cuidar desse tipo de pessoas. Então, eu fiz um Você rompimento migrou. na parte da psicologia organizacional para a psicologia do trabalho para atuar na área clínica, tanto na questão de tratamento, como na questão de preventiva, no caso, através de consultoria dentro das empresas, com campanha de prevenção, com ideias, com plantão psicológico, para começar a falar em prevenção. Mas hoje, muitas pessoas precisam de tratamento, então a clínica aqui também acolhe e traz esse público para cá para desenvolver tratamento e acompanhamento. Então hoje eu estou Certo. atuando na parte da saúde do trabalho, focado nesses transtornos específicos ligados ao ambiente de Ao trabalho, trabalho. que é Ao trabalho. pouco falado, é muito sentido, mas pouco falado. Hoje a Pouco gente tem falado. as clínicas que atuam, mas atuam de forma generalista. Então eu já atuo Sim. mais de forma específica, né, nesse tema, nesse Vamos, público. vamos falar sobre essa metodologia. Para você que está aí no Instagram, você que está aqui no LinkedIn, manda a sua pergunta, faz a sua colocação, que a gente está aqui muito mais do que para dar aula, é trocar experiência com você para ajudar você a construir um patrimônio emocional, mental melhor, mais saudável, para que você possa também suportar os momentos de adversidade. Eu falo para você criar o seu airbag, porque o burnout ele tem também, a gente vai falar daqui a pouco, a dimensão física, a dimensão espiritual ou a emocional mental, mas ele também tem uma dimensão existencial, né? Fatores de personalidade que o André teve com a gente, André Ventura, tá em link, tá, a live ficou aqui no LinkedIn, não conseguimos gravar no Instagram, mas agora o Instagram tá uma maravilha. Ele fala sobre isso também, a questão existencial que você já vai contar. Você então traz para nós aqui sua questão, sua dúvida, o que é burnout, que começa com a pergunta aqui da Fonseca Grazielli. Grazielli, você adivinhou nosso roteiro. Vamos começar do começo? O que é burnout? Burnout é conhecido como a síndrome da exaustão, caracterizado pelas pessoas que têm um volume muito grande de trabalho, real ou percebido. Conta para nós. O que é Então, burnout? a síndrome de burnout, ela tá de fato, ela tem a característica dela em 2019, ela entrou pro CID. Em 2019 ela foi realmente oficializada como uma doença. Então, a partir daí os números que até então não eram considerados na questão dos atendimentos, não eram entrados nos dados, começou a entrar e mostrou a quantidade enorme de pessoas que passam por essa situação. Então, a síndrome de burnout é uma característica ligada ao ambiente de trabalho. Então, ela começa por etapas, né? Então, a gente sabe que os transtornos mentais sempre vai começar com ansiedade. Então, se a ansiedade não é controlada, ela vira um estresse. Então, temos um nível de estresse, Ô, chegando ao nível Churato, de deixa eu estresse te crônico. interromper só um pouquinho para te contar, Grazi, que já são milhares de afastamentos pela Previdência e já há estimativa de 33 milhões de brasileiros afastados, ou afetados pelo burnout no Brasil. Então, ele começa por ciclo. Primeira coisa é a ansiedade. Ansiedade. Se não for tratada, vai virando o estresse, vai virando a rotina do estresse. Aí a gente tem um estresse que é, vamos dizer, ajustável, e vai chegando no nível do crônico, e a partir daí começa a virar o esgotamento é, emocional, que é o que a gente chama do síndrome de burnout. Então está O sempre ligado burnout com o ambiente de que trabalho. o burnout que é feito assim, um fósforo queimado, né? Então você começa com a ansiedade, essa ansiedade torna-se ansiedade generalizada crônica, e aí ela passa para um estresse muito intenso e aí burnout. E ele também é precursor de E depressão, né, Churato? sim, a Pode partir do desencadear estresse, numa depressão, né? a partir na verdade, na ansiedade ali, ela já pode desencadear outros transtornos, né? Então, até fobia, até crise de pânico também. Então, a Nós ansiedade, ela vamos sempre vai ser o falando que precursor. a gente diz que é comorbidade, que é uma ansiedade que desemboca no TDAH, numa dislexia, num pânico, coisas assim, vai criando núcleos em volta. Poderia falar isso?
Tá a gente pode certo falar falar isso? a questão, a gente pode falar a questão do estímulo e da intensidade, né? Então, assim, a gente tem a ansiedade, o estresse, eles não são, vamos dizer assim, o bicho ruim. Eles fazem parte do contexto do ser humano, mas existem níveis aceitáveis, níveis de ajustes. Então, se a gente entra num ciclo que não consegue se ajustar, não consegue entrar num processo de relaxamento, ele passa a ser um ciclo, né, constante, aí ele passa a virar um transtorno, passa a virar uma síndrome. Aí vai chegando a níveis tão graves que chega na questão da síndrome do burnout aí que não É, consegue mais é, controlar. Aí vem o desgosto pelo ambiente de trabalho, vem o desgosto pelo que faz, até o desgosto existencial da própria motivação que tinha profissionalmente naquele momento, né? é. E Deixa eu tentar. Desculpa, deixa eu tentar te dar uma estruturada, porque o assunto é maravilhoso, dá para a gente fazer as 6 lives, né? E conciliando também com o que o pessoal está contando, porque já tem gente aqui no Instagram falando que precisa de tudo isso, porque sente tudo isso. Então, muita calma, muita hora nessa calma, né? Então, olha só, nós falamos do que é o burnout. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos. Você disse das etapas: a ansiedade, o estresse crônico, burnout e pode desencadear depressão ou outras coisas. Fala dos principais sintomas. Qual é o momento que a pessoa tem que começar a ligar, ou na tua própria história, começou a ligar o beat de que tem alguma coisa estranha? Eu não sei se outro eu dia estou você falou tendo numa eco. Eu live estou lá tendo daquela. eco? Estou dando eco, tá, Churato, ou não? Não, pra mim Tá. tá Gente, tranquilo. eu tô tão burnout que eu tô com 2 fones. Um para cá e outro para cá para não dar, não dá. Então tô ficando burnoutada já, né? Vamos lá. Então, o primeiro ponto a ser observado é aquela pessoa que ela fala, aquela crise que tem quando ouve a música do Fantástico, que sabe que o domingo está acabando e começa a sentir ansiedade pelo fato da semana que vai iniciar. Isso já é um fator a ser observado. Porque quando Então, se há você. gatilhos, quando você pensa em voltar ao trabalho, seja no domingo à noite, seja quando vai dando a sexta-feira, que vai te dando aquele desespero para sair, para ir logo embora, seja a volta de férias, você vai tendo gatilhos de disparo de ansiedade quando pensa no trabalho, no que Isso. está acumulado, no voltar para aquele ambiente, no falar com aquelas pessoas. Você sabe que eu não fui diagnosticada de burnout, mas eu cheguei a ter isso. Me dava taquicardia só de pensar que eu ia encontrar um determinado contexto, que ia me perguntar sobre determinadas coisas, aquilo você sentia que algo dentro de você mobilizava. Como eu sou analisada há muito tempo, acho que eu tenho de terapia mais do que tu de idade, eu conseguia, e os manejos que a gente vai falar daqui a pouco, de respiração e tal, eu ia dando uma esfriada. Então o sistema vai, mas ele volta, ele não chegou a queimar, né? Aham. E Então tá. a gente tem que aprender, sempre a gente fala a questão que é muito difícil até para a pessoa, para o profissional, essa autoavaliação, de saber a questão dos Sim. limites. Então a gente sabe quando a gente não está funcionando muito bem, né? Então às Uhum. vezes a gente cria aquela mas não segura, né, essa força, essa máscara o tempo todo, porque a gente está morrendo por dentro, a gente está gritando por dentro pedindo ajuda. Então quando você Então, perceber uma que sensação de que você tá sozinha, precisando de ajuda. Esse gatilho, o povo tá me dando boa noite. Gente, boa noite. Eu já tô tão focada aqui que eu não dei boa noite, não fiz as honras da casa, não tô dando beijinho para vocês. É que eu tenho que manejar muita máquina, ainda botei um colar bonito que tá batendo na mesa, tá fazendo barulho. Vou tirar o colar, tá, gente? Tô linda, sem colar, porque tá dando não. Então, você fala que vai te dando uma sensação de estar sozinho? Fala um pouco mais sobre isso, que eu tô vai gerando uma angústia, nem questão de solidão não, vai gerando uma angústia de ter que você angústia. encarar aquela rotina de novo. Então, só que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente questão dos diagnósticos, porque ele não é contexto isolado. Para a gente Sim, diagnosticar até o estresse crônico ou a síndrome de burnout, tem que fazer uma avaliação completa, porque é um contexto. tá. Os sintomas Então, isolados, eles Jurato, não meu avaliam. Deus, eu preciso digerir tudo isso. Você tá que tá, eu tô adorando, mas olha só. Então, a gente fala de uma insatisfação, de uma ansiedade, a gente está falando também de tensão emocional, que são sintomas, e quando é que entra no desânimo, que também é uma característica forte do burnout? O desânimo é Quando a quando ele gente já está mais agudizado?
É quando começa a partir do período da desmotivação, né? Então você não Desmotivação. consegue ter satisfação naquela rotina ou naquilo que vem fazendo, naquilo que se propôs a fazer, naquela formação que ele se colocou a fazer, né? Quando a gente fala assim, a gente começa a fazer por amor, começa a gostar. Quando começa a ter essa desmotivação, você começa a ficar muito tenso no ambiente de trabalho, começa a sentir sudoreses e principalmente insônia. Insônia também é uma Ah, característica afeta muito o da seu síndrome. sono. Isso. Apesar de você estar exausto, quando você vai dormir, você não consegue dormir, obviamente, acorda já exausto de novo, né? Já porque a ansiedade está gritando na cabeça, os pensamentos estão acelerados e não consegue mais estar controlando os pensamentos. Então a ansiedade ela sempre vai estar ligada. Os sintomas, tanto da TGA, né, que é do transtorno de ansiedade generalizada, do estresse e da síndrome de burnout, eles são bem parecidos. Então, Só que, parecido. como reforcei, vai depender do contexto para fazer uma Tá, avaliação ou um diagnóstico, ele para entender qual que seria a questão do paciente. tá. Para dar uma estrutura, a gente falou o que é, a gente falou os principais sintomas. Eu quero que você aí me diga. Ansiedade, irritabilidade também, a tensão emocional, a insônia. Qual desses aí você tem? Se tem tudo, vai falando todas as opções. A terceira pergunta que eu vou te fazer, Churato, desculpa que eu estou botando uma estrutura porque eu estou imaginando ser aquela pessoa que está se familiarizando com esse termo agora, né? Então, Sim. me conta um pouco assim, ó, causa, da onde isso vem? Você falou de alguns protagonistas quando a gente estava fazendo alinhamento. Uhum. Existe um contexto de mundo que já deixa todo mundo doido, existe uma parte que é da organização da empresa, existe uma parte que é do sujeito e existe uma parte que é da liderança. Então, Uhum. tem um monte de fatia aí. No sujeito, quais são os fatores que causam burnout? Por que a pessoa adoece de burnout? Quando a gente estava comentando, né, quando a gente fala de saúde mental no trabalho, normalmente a gente tende a culpar a organização como precursora desses problemas. Mas a gente Uhum, esquece que são dois protagonistas ali, tanto o empregado quanto o empregador. Então, tá, o empregador ele vai ter as questões de fatores de risco e que envolve a questão da segurança psicológica também. No caso do empregado, envolve a sua questão existencial no sentido da sua escolha profissional. tá. Então, quando a gente pega um paciente nesse contexto, a gente vê o histórico dele de escolha profissional, a gente vê que naquele momento que ele escolheu aquela profissão, era a única opção que ele tinha. Então, se apegou nela e foi seguindo, Tá. e muitas vezes no meio do processo. Você deixa eu te cortar um pouquinho para eu tentar entender? Gente, desculpa, eu estou enchendo muito saco do Churato hoje, né? Quando você fala assim, ó, tem uma questão da empresa. Na empresa, obviamente, os fatores de salubridade da empresa. Então, a empresa tem que te oferecer uma jornada adequada, com equipamentos e ambiente físico adequado, porque a gente sabe que tem certas pessoas expostas a certas jornadas de trabalho que são mesmo insalubres, que são adoecedoras, áreas de risco, tá? Então, cuidado da parte física, de segurança física do colaborador, né? Equipamentos, EPIs, jornada, descanso, iluminação, temperatura, altura, tudo isso. Você falou do ambiente psicológico seguro, que é um termo relativamente novo. O que seria esse ambiente psicologicamente seguro? O que a empresa precisa oferecer, e aí a liderança é parte fundamental para que o colaborador não adoeça ou Uhum. não venha a adoecer. Na verdade, já é praxe das empresas cuidar vamos dizer, da segurança do trabalho, porque já tem Tá, existe normativas que obrigam as empresas a cumprir com várias normas para garantir essa segurança física. Só que, para a parte psicológica, não existe uma normativa, ele vai existir agora com a ISO, para algumas empresas que forem adotarem, a respeito do ambiente que oferece segurança psicológica. Até na parte dos exames da medicina ocupacional, os exames psicológicos são muito superficiais. Então, eles são isso. direcionados para a função, ele não avalia o contexto do ambiente de trabalho do profissional. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, é um ambiente onde a pessoa possa se sentir segura e confortável até para ela falar o que ela pensa. Porque muitas vezes as empresas, elas
limitam a respeito de, por exemplo, a gente sabe que existe muita empresa machistas, empresas enrijecidas com procedimentos que não dão certa liberdade para as pessoas manifestarem sua opinião. Então, isso faz as pessoas ficarem um pouco introvertidas e inseguras no ambiente de trabalho. Fora que existe a questão dos assédios, né? Então, assim, se não é corrigido, se não é cuidado, se não tem uma equipe de gestão, seja a liderança, seja a gestão, que cuide, que olhe esse funcionário com um olhar que garante segurança psicológica, vai gerar adoecimento. Então, equipes de liderança despreparada, que não conseguem dar um olhar nessa vulnerabilidade do ser humano, ela ajuda a adoecer o time e muitas vezes a empresa toda. Então, segurança psicológica de trabalho é poder você ter... Eu vou te interromper que tem umas questões aqui. Primeiro, a sua clínica é em Resende, Rio de Janeiro. Isso. A Thalita perguntou. É que passa rápido, Thalita, eu não consigo ver. Desculpa, o Instagram tá assim. A segunda questão, a segurança psicológica, ela também envolve 4 pilares. É poder se expressar, poder interagir, não é isso? Poder aprender e poder falar, se expressar, interagir, aprender e participar. Então, dentro desses pilares, a empresa, é isso que você está falando, a forma de gerir ou a cultura da empresa inibe. Então, poder participar. Se a empresa tem preconceito, se ela tem discriminação, ela exclui a participação de algumas pessoas. Como eu já vi, por exemplo, situação em que a empresa tem preconceito de gênero, preconceito de identidade, orientação sexual, preconceito com a questão da imagem corporal gordo, magro, né? Você é nordestino, você é baiano, né? Chamar todo. Então, isso inibe de aprender, inibe de interagir, inibe de se comunicar, e então isso são os elementos que ferem a integridade humana e vão gerar um ambiente psicológico inseguro. Então, o oposto disso é o ambiente seguro. A Thalita estava perguntando se as pessoas que tomam, um parênteses para a gente seguir aqui na linha, as pessoas que tomam antidepressivo também são sujeitas a burnout? Ou o antidepressivo, o tratamento da depressão já está blindando o burnout? É isso que você perguntou, né, Thalita? Thalita, está sujeito sim, porque o tratamento do antidepressivo ele vai tratar outras questões, principalmente questões químicas no organismo. A questão do problema dentro do ambiente de trabalho vai continuar existindo. Então, a forma que você vai estar enfrentando, vai estar lidando ali, os gatilhos, os fatores de risco vão continuar te estimulando a ter. Talvez te evite entrar no caminho de uma depressão, mas o caminho do esgotamento, a frustração, a desmotivação vai continuar latente ali por estar num ambiente ainda não sadio. Ainda vai afetar a sua depressão, né? Porque tem gatilhos que estão hiperestimulando uma tristeza, ou um isolamento, ou uma tensão, né? Ela está falando dos PCMSOs que deveriam ter legislação. Bom, agora que entrou para o CID e a doença foi caracterizada, é o CID-11, né? 011 ou é 11 que se fala? Começa todo no Brasil, começa em 2022 ou já entrou? Já entrou. Já entrou. Agora, tendo um CID específico, que é um código de doença, começam as legislações desdobradas, porque agora, no afastamento ou na ocorrência de adoecimento que você coloca, o médico coloca esse CID, a empresa precisa informar, ela é sujeita à fiscalização, auditoria, e acho que os mecanismos se aprimoram, né, Churato? A gente fala já desse daí. A gente estava falando, vai falar sobre esse diagnóstico, tá? Aí você estava falando então das causas. Na causa a gente tem a empresa, toda a parte de segurança física e psicológica, e a gente tem a parte, então, que as lideranças precisam ser treinadas, orientadas, e a empresa tem um sistema na cultura regulatório para isso. Aí tem o sujeito. No sujeito, 3 dimensões: a dimensão física, a dimensão mental e a dimensão existencial. Aí você estava falando na física, por exemplo, se o cara realmente está cansado, ele pode estar com algum problema físico, né? Falta de vitamina, um estilo de vida muito inadequado, vícios, que aí já o expõe ao burnout. Tirando o sintoma físico,
imaginando que a pessoa se cuida, que ela faz um tratamento, que ela tem acompanhamento do check-up médico, né? Porque senão é a primeira coisa que a gente tem que ver como é que está a saúde física dessa pessoa. Qual seria a diferença da saúde mental para a saúde, assim, para as questões existenciais, Shurato? Você falou sobre isso, eu fiquei muito interessada. Porque tem aquela pessoa que ela está com uma crise existencial e ela tem aquela pessoa que está realmente exposta à pressão psicológica, né? Me conta sobre isso, por favor. Quando a gente fala da questão das crises mentais, vai estar ligada com a questão cognitiva e emocional. Então, por exemplo, a capacidade de raciocínio, a capacidade de planejamento, são conceitos cognitivos. Isso interfere se a pessoa não está bem mentalmente. E tem a parte emocional, que são as emoções, que é a raiva, a alegria, isso interfere diretamente. Exatamente. E a parte indignação, assim, pela exclusão, né? Que a gente vê, às vezes, nas pessoas que são discriminadas. Isso vai dando afeto emocional, cognitivo da pessoa, entende? Uhum. Então, os fatores organizacionais vão pegar diretamente aí, né? Se tiver fator de risco lá e não tivesse cuidado, vai influenciar. Por exemplo, quando a empresa não tem um forte compliance nela lá, onde garanta o sigilo para denúncias, as pessoas não vão se sentir confortáveis, por exemplo, a denunciar um assédio moral. Sim. Porque ela sabe que não vai ter solução, não vai resolver, então ela vai ficar guardando aquilo para ela e vai se desmotivar e vai ficar sofrendo por não se sentir segura no ambiente de trabalho, porque sofre assédio moral ou muitas vezes até assédio sexual também, né? Então, como a pessoa vai denunciar, se ela pode correr o risco de perder o emprego, se a empresa não tem essa política de resolver essas questões. Então, isso afeta diretamente as capacidades mentais da pessoa, porque vai envolver as emoções e o cognitivo. Quando a gente fala da questão existencial, né, onde eu atuo, a gente fala a questão das escolhas, onde a gente fala a questão da formação. De repente ela escolheu uma formação profissional naquele momento que ela tinha e hoje não atende mais, porque o trabalho dela não está mais condizente com a missão que ela se propôs. E muitas vezes está na zona de conforto, vamos dizer, essa prisão que ela criou para ela mesma, ela não consegue entender ou aceitar que precisa mudar, tomar uma decisão para poder sair. Então ela prefere ficar na zona de conforto e acaba entrando no estado de sofrimento. Hoje a gente vê muitas pessoas migrando de área de trabalho, eu inclusive fui uma delas, e hoje eu consigo falar que eu estou cognitivamente bem com as minhas escolhas, saudavelmente, tendo qualidade de vida, eu escolhi um caminho de fazer diferente. E é muito difícil para um profissional que está num processo de carreira, por exemplo, 9 anos, chegar num momento e falar assim, o que eu estou fazendo? Será que é realmente isso que eu preciso fazer? Será que eu preciso me estar nessa condição? E às vezes se questiona, mas não tem a atitude para tomar uma decisão para poder mudar. Porque estar na zona de conforto e ficar com medo do mundo lá fora ou tomar uma decisão do tipo, gera um outro conflito também. Eu gosto, Shurato, se me permite, de fazer um parênteses, um recorte desse zona de conforto, porque às vezes a gente fala e a pessoa pensa que zona de conforto é algum lugar preguiçoso, né? Não, é difícil, são dilemas existenciais. Por exemplo, eu trabalho com mentoria. Então, um profissional que está há 12 anos dentro de uma organização pública, ele fez um concurso, ele passou, ele tem um padrão de vida, ele tem filhos, tem família que dependem desse sustento. No entanto, essa pessoa não se encontra mais vinculada a esse trabalho. Ela descobriu uma vocação, por exemplo, de ser coaching. Ela quer ajudar outros seres humanos, quer abrir um consultório, quer criar uma tenda de atendimento energético, quiroterapia, uma outra coisa lá que trabalha com as terapias energéticas, me fugiu o nome. Né? Aí você fala assim, essa pessoa vai pedir demissão de 12 anos de um cargo público que sustenta a vida dela para ir atender, sendo que ela, por exemplo, está numa área que é auditor fiscal ou, sei lá, contador. Ela fez uma formação assim e agora ela quer ir para um outro território. Então, essa zona de conforto não é só um lugar de conforto, né? É um lugar também que você fala, eu criei uma arapuca, uma armadilha para mim mesmo e agora eu sou refém, de uma certa maneira, refém, entre aspas, disso que eu criei. Então, essa pessoa precisa focar num plano de transição. Então, mais do que psicoterapia, por exemplo, ela precisa de coach, de mentoria, ela precisa de ferramenta para fazer a migração, né? Eu estou falando certo?
Não, tá falando exatamente o que eu até te complementar. Então, quando chega nesse ponto de uma síndrome de burnout, aí a gente vai tratar, verificar os fatores, né? A gente usa o método COPE. Vamos olhar a pessoa, ver se a forma como ela percebe aquilo, ela pode estar com crenças limitantes, pode estar tendo uma percepção errada do ambiente. Então a gente vai investigar isso, ou realmente o ambiente que ela está que não é mais saudável para ela. Aí eu, nesse período de transição, tanto internamente, ou de setor, ou de função dentro da empresa, ou até mesmo mudar de empresa ou de área, ela vai precisar de um acompanhamento, de uma orientação profissional. Seja com um psicólogo que faz esse tipo de trabalho, ou com uma mentora, com uma coach nesse sentido. Porque isso vai dar base e segurança para ela vislumbrar as possibilidades que talvez ela tenha sabotado esse tempo todo. Porque a gente tem sonhos. Nós temos sonhos. E às vezes a gente Então, abre mão dos nossos sonhos para poder a gente sustentar algo que a gente tem medo. Então a gente vê muitas pessoas sofrendo com medo de mudança. Eu não estou incentivando todo mundo a sair de pedir demissão porque tá sofrendo no trabalho. Primeiro tem que entender o seu contexto. Será que a questão não é você? Depois entender o contexto do trabalho. De repente procurar ajuda também de trabalho para poder falar, porque às vezes o que acontece também do ser humano, em qualquer lugar, às vezes a gente entra num processo de sofrimento, só que a gente se cala, aí a gente engasga, aí vem a psicoterapia para poder colocar para fora. Mas no ambiente de trabalho, a gente vê muitas pessoas reclamando do ambiente, reclamando do líder, só reclamando nos cantos, nos corredores. Mas ninguém tem uma atitude de chegar para falar, para comunicar, para informar, para ver se realmente é aquilo que tem que ser praticado. De repente não é. De repente aquela pessoa ali que está fazendo mal para todo mundo, ela não tem noção do que está fazendo. Porque ela não foi capacitada, ela não foi treinada, não teve uma orientação. Então, feedbacks, comunicação, dentro do ambiente de trabalho, faz toda a diferença também. A gente sair tomando decisões de mudanças radicais, que não é fácil tomar decisão nesse sentido, né? Tem a Grazi falando que precisa da gente na vida dela. A Sandra fez um comentário sobre uma jovem. Sandra, você acredita que aqui o Instagram ele está tão transparente o escrito que eu não consigo ler? Você consegue, Surato, ver o comentário da Sandra? Ela narra o caso de uma jovem Jornalista. jornalista. Eu não consigo ler o fundo branco aqui, impressionante. Eu não sei se é uma Ela configuração falou que minha. uma jornalista na Bahia, ela teve síndrome de burnout e ela assumiu essa cometimento dela publicamente nas redes sociais, sofrimento. Então, ela trouxe o Sim. público, ela assumiu que Você estava realmente tendo esse problema. No trabalho do meu marido também, dias desse numa conferência, vários gerentes grandes, que eles são gerentes, meu marido tem 30 pessoas na equipe, uma das pessoas, que era até uma mulher, ela começou a chorar, ela falou que ela não aguentava mais, ela pirou dentro da reunião, então assim, o burnout, né? Então isso que o Churato está falando, gente, é muito importante. Primeiro então, quando a pessoa apresenta o burnout é um efeito, é uma consequência, a gente precisa investigar. Há causas físicas descartada ou encaminhamento médico, porque às vezes você tem uma falta de uma vitamina que já afeta o teu metabolismo todo e cria uma série de sintomas que, obviamente, distorcem seu pensamento. Depois investiga-se o ambiente. É verdade que há uma perseguição, há um ambiente psicologicamente inseguro? Se sim, a empresa precisa tomar as ações dela. E o outro é a pessoa. Será que você está tendo um burnout porque você mesmo está trazendo para você um adoecimento das suas crenças, dos seus medos, da abdicação dos seus sonhos, de estar entrando numa zona de conforto ou de medo, impossibilitando de você ter uma vida mais feliz. Então, a gente mesmo cria a nossa infelicidade em algum momento. E para isso, então, você vai ser encaminhado. Pode ser para tratamento psicoterapêutico, acompanhamento psicoterapêutico, pode ser coach ou mentoria, dependendo do que você precise, né? Pode também precisar de medicamento. Você, então, isso é encaminhado para psiquiatra, precisar medicalizar. Você também pode dar conta com gerenciamento do estresse. E, às vezes, precisa até de afastamento, né, Churato? Sim. Uma Vamos coisa também começar a que eu falar um ia, pouquinho desses... pois não. que eu ia tocar com você é que férias não resolve, tá? Se a pessoa está diagnosticada com síndrome de burnout, férias não resolve. Ela vai ter crises durante as férias,
Quando as férias estiver acabando, vai agravar mais ainda. Então, de fato, não resolve. Tirar as férias não resolve a síndrome de burnout. Tem que ter um longo prazo para fazer o tratamento, se afastar e fazer um tratamento. Seja psicoterápico, seja de mentoria, ou seja através, dependendo do nível, até com o acompanhamento de medicação. Agora você vê, né, Churato, com o nível de preconceito que a gente tem para o suicídio, para a depressão, para a doença mental, você imagina um burnout. Há muita fala do tipo, burnout é para quem pode, é para rico, isso é frescura, como é que eu vou ter conta, né? Então, assim, a pessoa ela tem uma vergonha. Às vezes também a empresa não abre canais de comunicação, então fica a dica aqui, você que é do RH, abrir canais de comunicação, roda de conversa, palestra, plataformas de apoio, ensinar seus líderes a fazer check-in, check-out emocional, né? Botar seu squad, seu comitê, um grupo, assim como você tem grupo da segurança e da qualidade, você tem que ter o grupo da saúde mental também, que pode detectar as pessoas que estão no seu ambulatório médico, na sua medicina do trabalho, para as pessoas que estão à beira de um ataque de nervo, né? Porque isso se manifesta. Irritabilidade, muito nível de conflito, ou muita apatia, ou um certo isolamento, a pessoa tem uma maleabilidade emocional, né, Churato? Fala um pouco sobre esses tratamentos para a gente ir aqui dando esperança para a Grazi, que precisa muito da gente. E qual é a linha? Como é que você faz o manejo da pessoa que chega na sua clínica falando assim, ó, deu ruim para mim. Não sei exatamente o que eu tenho, mas deu ruim para mim. Como é que começa? Então, quando é paciente, né, a gente começa um processo de verificação do contexto, né? Como eu já conheço as ferramentas de gestão de pessoas, fica mais fácil até identificar se os fatores de risco estão ligados realmente ao ambiente de trabalho. Depois que a gente mapeou e investigou, a gente volta para a pessoa, para poder investigar como que é a parte existencial dela e como que está esse ensejo dela de continuar naquela missão, naquela profissão. E muitas vezes ela quer fazer essa mudança, mas não se sente segura para fazer. Ou ela não se sente segura no seguinte contexto de poder manifestar essa insatisfação. No ambiente de trabalho, quando não tem segurança psicológica, né? Quando você manifesta ou fala muito, você acaba sendo visto como um mau profissional, que reclama, que fica só doente, que fica só chorando. Então as pessoas procuram esconder essas emoções para não mostrar a sua vulnerabilidade. E quando a gente fala a questão de empresa, né, quando a gente puxa um pouco para a empresa, e é onde entra a minha crítica, quando a gente fala de treinamento, a gente sempre fala muito em treinamento para alcançar metas. Até a gente já falou de gestão onde trabalha um pouco a empatia. Mas sempre o foco vai ser alcançar meta. Ninguém fala no foco de cuidar do outro, de se importar de fato com o outro afetivamente. Porque muitas vezes, quando você assume um papel de liderança, você esquece toda a sua vulnerabilidade, assume um papel de autoritarismo e acaba querendo cobrar resultado, mas esquece que você também é um ser humano, que o outro é um ser humano também, que você já esteve no lugar do outro. E muitas vezes as pessoas esquecem essa inversão de papéis. Até que a sobrecarga vem em cima daquele líder, né? E ele começa a adoecer. Aí ele começa a ver que não é frescura, que não é falta do que fazer, que não é essas questões. Mas no set terapêutico do paciente, a gente investiga essa questão de escolha e procurar fazer ele olhar como que ele está percebendo aquilo. Será que ele não está fantasiando? Até você falou a questão de perseguição. De repente, ele tá fantasiando uma mania persecutória que não existe. Por questões de seguranças, por questões de não saber lidar com o outro, até mesmo por não saber lidar com suas emoções. Então ele acaba achando que todo mundo está sabotando ele, está prejudicando ele, então ele cria essa mania e essas manias vai gerando ansiedade, vai gerando estresse, daqui a pouco ele vai se afogando também na síndrome de burnout também. Só que os sintomas dos transtornos e todas as patologias psicológicas, eles são muito parecidos. O que define a diferença é o conjunto e o contexto, e principalmente os ciclos. Então, se você teve uma semana esses sintomas, não significa que você está com diagnóstico. Porque precisa ter de mais de um mês, você está numa frequência para poder você ter que confirmar o diagnóstico. De repente é situacional. E a gente está sujeito à flutuação de humor, de estresse, de cansaço. E um ponto que você falou também muito importante,
se a gente já tem comorbidade física em relação à nossa saúde, por ter uma péssima alimentação, ou por não ter hábito de se cuidar, de fazer atividade física, nosso corpo vai pelejar sim. E acaba que depois reflete junto para a parte psicológica. Que o corpo, que move mais, a gente precisa nutrir, cuidar do corpo, para a mente ficar bem também. E vice-versa, de cuidar da parte psicológica, para o corpo ficar bem. Mas se o corpo não está sadio... Já tem pesquisas, né, Churato, que mostram que coadjuvantes no tratamento de depressões severas inclui atividade física. Claro que quando a pessoa está na depressão severa, ela não consegue, às vezes, fazer atividade física. Mas, em melhorando um pouco, psicoterapia, talvez medicamento e atividade física. Por exemplo, o Mindfulness, né, que é de graça, gente. Pelo amor de Deus, baixa um aplicativozinho aí. Se tu tem a conta da Vivo, você tem lá vários N1000, né, Lojong, um monte de coisa. Respira. Para baixar o quê? A ansiedade. Eu faço muito trabalho de regulação emocional, né, através de respiração. Eu trabalho bastante isso em mim, além de fazer atividade física, cuidar do meu sono. Né? Mesmo assim, eu sou meio viradinha no louco. Mas burnout eu não tive. Churato, meu amigo, você acredita que já deu 45 minutos, a gente já está voando para o final? Olha, a Grazi disse que precisa muito da gente. Aqui no Instagram, Espaço Consciência Laboral, é esse o nome, Churato? Espaço Consciência Laboral. Manda um direct que a gente eles têm atendimento virtual. Da minha parte também, manda um direct para mim que eu estou aqui para te dar um colinho. Se vocês estiverem aqui no LinkedIn, Churato Maciel, Simar Belarolli, a gente está aqui para te ajudar. Deixa eu ver o que a Grazi está falando aqui. Eu já senti isso. Numa empresa que eu fiquei 6 meses sofrendo. Eu não consigo ler. Você consegue, Churato? Eu não sei se a letrinha é branca no fundo branco, ou eu tô cega, ou eu tô cringe. Não consigo ler o que você está falando, amada. Olha isso. Fonseca Grazielli, tá? Não sei se você acha. Ela tem um comentário. Já senti isso em uma empresa. Fiquei 6 meses sofrendo com todo esse sintoma. No dia que eu pedi demissão, foi libertador. Libertador. Você chega, parece que a alma saiu do purgatório, como diria minha avó. Churato, meu querido, agradecendo imensamente, eu queria que você deixasse suas palavras finais, 3 dicas poderosas para esse meu povo, e buscar ajuda, buscar... Vocês viram que eu estou de filtro, gente? Eu estou me amando aqui nesse filtro. Deixa eu me namorar um pouquinho, Churato, não deu tempo de eu me namorar. Ai, meu óculos novo, meu cabelinho, Churato. Você viu flores aqui atrás? É o marido que deu, apaixonado. Marido apaixonado, para dar disfarçado no espelho aqui. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Põe as suas perguntas finais, suas considerações, que o Churato vai falar assim, Churato, o que a gente faz para se amar, para melhorar nosso universo mental, né? E fortalecer, porque também eu acho que a saúde mental, ela também tem muito de intenção, né? Da gente olhar para isso e cuidar, lembrar que o nosso pensamento não somos nós, pensamentos vêm e vão, não se agarrar nisso, né? Não dar uma temporalidade não tomar por coisas temporais o definitivo, né? Tudo passa. Né? E tem o livro do Seliman que eu adoro, Aprenda a Ser Otimista. Se você tem um padrão mais pessimista, mais destrutivo, você pode também aprender cognitivamente técnicas para melhorar sua gratidão, seu otimismo, sua esperança, né? Então, gente, bora estudar, bora aprender. Cola nesses caras aí, ó. Cola no Churato, cola em vocês aqui, cola em eu. Que a gente tem muita dica boa. Qual é a sua, Churato? Então, primeiro, não duvidar da nossa história, né? Então, se a gente chegou até aqui, primeiro a gente teve competência para fazer. E às vezes a gente esquece dessas nossas competências, então a gente duvida muito da nossa potencialidade. Nós somos seres humanos de experiência única. Ninguém andou pelos nossos passos. A gente tem uma história única, então primeiro não duvidar da gente. E saber que a gente pode criar um universo de possibilidades de escolha. A escolha é nossa. Primeira dica. Segunda, todo ciclo é contínuo, mas o ciclo psicológico ele precisa ser dado uma pausa, principalmente quando está ligado ao trabalho. A gente precisa aprender a pausar. A gente precisa aprender a falar não. Não posso, não quero, não sei. A gente tem que aprender a usar muito não. Aprender a falar não é um mecanismo de defesa para a gente, pelo nosso amor próprio. Né? Então essa é uma dica. A gente precisa pausar ciclos que estão sendo prejudiciais. Criar no imaginário a placa pare
dar uma pausa e começar a respirar. E por falar em respirar, nós esquecemos de respirar. Por quê? Porque respirar é tão automático que a gente esquece, a gente respira errado. Às vezes as pessoas entram em crise de ansiedade, ou quando estão com estresse elevado, ou quando estão sobre acometimento da síndrome de burnout, se você parar para se observar, se autoconhecer, você vê que não está respirando de forma correta. Então, procurar e reaprender a respirar, principalmente a respiração diafragmática. Quando você entra em crise, se você coloca a sua mão no seu diafragma e começa a respirar pelo diafragma, você começa a tirar a atenção daquilo que está te adoecendo e focar para o teu consciente corporal. Então, essas 3 dicas que eu deixo, e são dicas que realmente fazem a gente tomar consciência sobre o que somos, o que temos e o que podemos. E assim a gente consegue vislumbrar um futuro legal. Que dica, tô bege. Lacrou, não sei nem o que dizer, além de boa noite, porque é assim, né? Confia, cara. O seu organismo, ele é sábio, mora dentro de você, a potência divina da sua melhor versão, né? O jacarandá maravilhoso começa numa semente. Seu organismo, ele é capaz de se autoconsertar, né? Isso não exclui procurar ajuda. Procure ajuda. Sentiu que está pesado, procure ajuda. Ajuda na sua rede de apoio. Mas isso de você confiar, né, na sua jornada, na sua trajetória, você chegou até aqui, você superou um monte de coisa, né? Começou lá um espermatozoide vencedor, né? Da corrida da vida. Eu quero contar para vocês, que talvez vocês não saibam, como é que eu conectei com esse moço aqui. A primeira vez que eu ouvi o termo burnout, que não é o burnout. A gente faz uma outra live, Churato, para falar do burnout, né? O burnout que é uma coisa que é uma desconexão do trabalho. É um liguei, não tô nem aí, não quero mais saber. O burnout é diferente do burnout. Quando eu ouvi esse termo, eu falei, uai. Aí eu comecei a ler, me informar. Falei, preciso conhecer gente que trabalha com isso. Aí eu fui pro LinkedIn e joguei lá, burnout, e procura, dei de cara aqui com o Churato, o trabalho dele. Eu entrei em contato, falei, Churato, me fala mais sobre isso. E ele prontamente, receptivamente me aceitou. A gente bateu um papo virtual, conheceu. E aí a gente viu que tinha muita coisa em comum, umas ideias bem bacanas. Eu falei, vem pra lá e comigo. Ele topou. Já era pra gente ter feito, mas as intercorrências da vida. Então, assim, amigo virtual, nunca vi em 3D. Mas essa pandemia me trouxe tanta gente maravilhosa, porque eu uso mesmo as redes, eu pesquiso mesmo. Então, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua abertura, pela sua disponibilidade, por esse banho de conhecimento que você deu. Que você brilhe muito, que seu trabalho seja luz, seja farol para guiar muita gente, tá? Foi uma alegria. Bora fazer um de burnout? Bora. Então, bora. Beleza. Eu que agradeço o convite, pessoal que acompanhou a gente aí, pessoal que vai acompanhar depois, vai ver nossos vídeos, né? Então, gratidão. Sigam meus amigos, meus contatos, sigam aí a Lucimar, que ela tem bastante conteúdo legal, reflexivo para a gente estar pensando. E ela traz bastante informação, faz live também, então recomendo também a página dela. Inclusive, se precisar do serviço delas também, fica a dica aí. Olha, e uma coisa bem legal, o conteúdo tá bem bom. Tem artigo no link lá no link da bio no Instagram, aqui no meu LinkedIn, artigo toda semana, e a gente está contando uns storytelling. O storytelling dessa semana veio trazendo todos esses dados, todas essas dicas. Amanhã tem uma dica de um e-book show sobre saúde mental. Segue lá no canal, vai ser muito bom encontrar com vocês. Toda quinta-feira, 20 horas, tem live aqui também. Churato, fica na paz, meu amigo. Muito obrigado. Você que me deu o seu tempo, sua atenção, você que esteve comigo, que não largou da minha mão, que tacou-lhe o dedo no coraçãozinho, deixou o Instagram todo florido. Pena que não tem coraçãozinho no LinkedIn, tá? Estamos aqui. Um abraço, até quinta-feira. Tchau, meu amigo. Eu vou encerrar aqui com você. Tchau, com Deus, gente. E aí vou encerrar lá. Tá, joia. Remover esse aqui. Encerrando no LinkedIn. Vamos salvar aqui. Tchau!